Fala pessoal, seja bem-vindo aos meus bônus aqui no curso Modo Beta. E hoje o conteúdo aqui é relacionado, na minha visão, a melhor estratégia e melhor ferramenta de autoconhecimento que você pode encontrar. Vou falar do Enagrama. Para quem não conhece, o Enagrama é uma ferramenta que vai te ajudar não apenas você ver essa questão de profissional sua, como também é uma ferramenta que vai te ajudar a entender mais sobre questões inconscientes, questões da sua vida. O Enneagrama realmente é uma ferramenta incrível. É uma ferramenta que descreve 9 tipos de personalidade, por isso que é Enneagrama, vem de Enea, 9 tipos de essência, 9 tipos de personalidade, que estão interconectadas e são observáveis no nosso dia a dia, tá? Esse modelo é um modelo utilizado não apenas nas empresas, mas com as pessoas também. É uma metodologia que não é tão ensinada nas universidades de psicologia, mas a metodologia é bem popular no meio empresarial. Eu, particularmente, eu gosto muito. A obra mesmo tem fontes já que falam que no século IX, em Alexandria, a galera já falava sobre o Enneagrama. Agora, o Enneagrama moderno mesmo foi elaborado pelo pesquisador moderno, o boliviano Oscar Ichazo, que foi na sua obra Enneagram of Ego Fixation, ou seja, Enneagram das fixações do ego, literalmente. Assim. Foi criado em 1950, quando ele começou a utilizar em workshops de desenvolvimento pessoal. Esse programa do Ichaço incluía teste e utilização de outros símbolos. Ele divulgou muito o seu conteúdo no Chile, nos Estados Unidos, e aí, mas já com o nome de Enneagrama de personalidade, tá? É uma história muito longa do Enneagrama, mas é um fato que o Enneagrama requer muito tempo e atenção, e eu vou explicar para vocês aqui alguns conceitos do Enneagrama, e vale muito a pena. E como o Crystal Knows tem essas ferramentas, é importante a gente adicionar o máximo de informação possível para que o Crystal nos dê a melhor forma. Bem, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar um pouco mais do Enneagrama. Vamos ver se vocês estão me vendo aí. Esse conteúdo é um conteúdo bônus para você que quer entender um pouquinho mais a questão do Enneagrama. Enneagrama que vem de 9 tipos de personalidade. Tem como base, eu diria até científica, o, o conceito da teoria do cérebro trino, por isso que eu gosto bastante, vale muito a pena. E lembrando que a teoria do cérebro trino é a teoria dos centros cerebrais, é fantástica e eu não poderia deixar de demonstrar para vocês. Bem, vamos lá. Vou tirar minha tela aqui, para vocês não me verem, e vamos só ficar. Bem, vocês estão vendo essa tela aí. Essa tela é falando um pouco do Enneagrama. Para quem não conhece o conceito Enneagrama, é sobre aprender e trabalhar com os 3 centros que todos os seres humanos possuem e integrá-los para que a gente possa tornar mais equilibrado e completo. Bem, eu vou tentar resumir aqui em 20, 30 minutos do conteúdo, porque é um conteúdo bônus, extra. O Enneagrama, na minha visão, é realmente a ferramenta mais incrível que eu já conheci de autoconhecimento. Ela tem toda uma questão mística, mas se a gente for olhar pelo lado biológico, tem algo de interessante, que comunica diretamente com a questão do cérebro trino, que eu falei bastante no módulo 2 lá de neurociência, que eu vou falar, desculpa gente, eu já estou dando spoiler, né? Que eu vou falar bastante do
no módulo 2 de neurociência, mas fato é que o Eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento que se subdivide em 3 grandes centros, que é o centro ativo, que é o centro visceral do agir, que é do centro do réptil, o centro emocional, que vem do cérebro límbico, e o centro teórico, que vem do raciocínio, do neocórtex. E vocês podem ver que das 9 tipos de as 9 essências, cada essência tem uma paixão, ou para alguns o pecado, né? Então, por exemplo, eu sou tipo 7, o meu pecado, paixão é a gula. Mas não é uma gula de comida, e sim uma gula de conhecimento. E aí vocês vão ver aqui que tem vários detalhes interessantes do Eneagrama que eu vou compartilhar com vocês. E quem quiser estudar, aprofundar, fica o convite. No Crystal Knows, lembrando que o Crystal Knows tem também o Enneagrama, então é importante você adicionar essa informação lá para que o Crystal Knows possa te dar os insights mais perfeitos para você, que é gestor, que é gerente, que está procurando recolocação, está querendo abrir seu negócio. Bem, uma coisa muito interessante do Enneagrama é que dos 9 tipos, né, a gente tem o Peacemaker, o Achiever, o Helper, ou seja, todo tipo de Enneagrama tem um nome. Provavelmente vocês vão encontrar um nome brasileiro, português, mas eu trouxe isso aqui só para mostrar que o Enneagrama utiliza dos 3 centros, que eu diria, centros importantes do nosso corpo, que no caso é o cérebro, o coração e o gut, no caso o instinto, né? Então tem a ver exatamente com a questão do cérebro trino, que é a questão emocional, que é o hurt, o gut, que é o instinto, e o head, que é o cérebro racional. E aí, como eu mostrei para vocês, os tipos 8, 9 e 1 são tipos distinto, né? Sendo que o tipo 9, o que mais tem o instinto, sendo que o 8 é extinto com o racional, o 9 é extinto, o 1 é extinto mais emocional. Então são tendências que cada perfil passa a ter. Quando a gente chega no 2, 3 e 4, essa é uma posição muito emocional. Então tem o 2, que é emoção mais instinto, o 3, que é muita emoção, e o 4, que é coração mais cabeça, mais racional. Sendo que os tipos cerebrais, os 7, os 5, 6 e 7, são cerebrais em sua maioria, sendo que o 5 ele é racional, mas também emocional. O 6 ele é totalmente racional e o 7 ele é racional e instintivo. Por que eu estou falando isso? No meu conteúdo do autoconhecimento, eu acredito que muitas pessoas vão entender que às vezes alguns relacionamentos profissionais e pessoais eles não dão certo, porque às vezes o líder ele é muito cabeça, enquanto que o colaborador ele é muito gut, ele é muito instinto. E aí a gente acaba criando um problema, porque enquanto que o racional está pensando o que fazer, o instinto já quer fazer. E se ele tiver um líder que é muito cabeça, ele vai ficar numa situação muito difícil, que ele não vai poder tomar as decisões que ele gostaria de fazer por ser dominado pelo instinto. Então, no módulo 2 eu falo muito de neurociência e cito a teoria do cérebro trino, que dá uma base muito interessante para a teoria do Eneagrama. Então você do outro lado, corre lá, entra no Crystal Knows e já faz o seu cadastro e coloca os dados do Eneagrama, pelo menos para você começar a ter uma noção e acessar esse autoconhecimento que é muito poderoso. Bem, o Eneagrama, ele traz muito mais informações do que só um centro cerebral, se você é mais racional, se você é mais emocional ou se você é mais visceral. O fato é que o Eneagrama, ele traz outras informações muito interessantes. Por exemplo, ele traz essa informação que demonstra as paixões que a gente vê como os pecados, mas o Eneagrama vê como paixões.
Por exemplo, o tipo 1, a paixão dele ou o pecado é ira, o tipo 2, orgulho, e a paixão ou o pecado dele é orgulho, o 3 é mentira, o 4 é inveja, o 5 avareza, o 6 o medo, o 7 gula, que eu já tinha falado, que eu sou tipo 7, e luxúria tipo 8. Sendo que a fixação dentro do Enneagrama, igual eu falei com vocês, é uma ferramenta muito complexa de autoconhecimento, mas muito poderosa. Sendo que a fixação é aquilo que você faz com muita frequência. E aí, eu sou tipo 7, eu tinha uma fixação muito grande por planos. Antes de eu ter minha primeira startup e fracassar na startup, eu já tinha todos os meus planos feitos, inclusive casamento, apartamento, quando que eu teria meu carro, sendo que na verdade isso era uma fixação. Então é muito interessante aprofundar um pouco mais do Enneagrama, porque realmente tem essa porção muito interessante. Além da paixão, a gente tem as virtudes, né? Cada essência tem a sua própria virtude. Dentro do Enneagrama, todos têm uma personalidade em essência. Claro que você pode flutuar por todas as outras essências, todas as outras possibilidades do Enneagrama com personalidade, mas você tem aquele primeiro quarto que você recebeu quando, na sua infância, e é onde você tem como essência. Sendo que aí, vocês estão vendo, são as 9 virtudes. A gente sempre vê muito pecado e virtude, né, nas redes sociais, vocês vão ver muito isso no último módulo, falando sobre neuromarketing e antifragilidade, sendo que o tipo 1 é serenidade, humildade, tipo 2, tipo 3, veracidade, tipo 4, equanimidade, tipo 5, desapego, tipo 6, coragem, tipo 7, sobriedade ou sabedoria, e tipo 8, inocência. Vocês percebem que é o contrário de todos aqueles pecados capitais, ou seja, ou pecados ou paixões, ou seja, o Enneagrama é uma ferramenta muito complexa e o que eu estou fazendo aqui é dando um bônus para que vocês possam ter o mesmo interesse que eu tenho com relação ao Enneagrama. Lembrando, já adiantando para você que está escutando esse conteúdo aqui, é, o bônus, né, sobre o Enneagrama ele tem como base a teoria do cérebro trino, que é o neocórtex, o límbico e o reptiliano, ou seja, o racional, o emocional e o instinto, ou seja, então tem pessoas que são mais instintivas, tem pessoas que são mais racionais e tem pessoas que são mais emocionais. Isso explica, gente, todo o relacionamento que deu errado, seja ele profissional ou pessoal, porque em geral são pessoas que têm, além do mapa mental diferente, são pessoas que possuem uma forma de ver o mundo diferente e a forma diferente de reagir ao mundo, tá? Um ponto interessante aqui do Enneagrama, isso aqui é uma ferramenta que eu criei para vocês aqui, talvez a imagem não esteja tão boa, mas aí eu vou compartilhar com vocês, que é a questão as 9 paixões mais os devidos paixões e virtudes. Sendo que o tipo 5, por exemplo, se você ir do outro lado é o tipo 5, você tem centro cerebral neocórtex, ou seja, você é uma pessoa mais racional, você tem essa luta entre ganância e liberdade, que é entre a paixão e a virtude. O seu mecanismo de defesa é isolamento da afeição, o seu desejo fundamental é ser competente e o seu medo fundamental de ser inútil, tá? Por que eu estou falando isso? O Enneagrama ele traz algumas dessas informações que eu estou passando em primeira mão para vocês, que todo tipo de Enneagrama tem a sua essência, tem seu medo fundamental, tem seu desejo fundamental e tem seu mecanismo de defesa. E isso ajuda a entender muitas coisas. Claro que aqui é um conteúdo extra para quem quiser. E aí, quando a gente vai, por exemplo, tipo 7, é um tipo também racional, eu sou tipo 7, e tem essa luta entre a gula, a paixão gula, e a sabedoria, né? É a dualidade que nós, seres humanos, temos muito, né? Luz e trevas, sol e lua. E aí o que, que acontece? No caso da gula, para quem tem a paixão gula como centro cerebral neocórtex racional, são pessoas que desejo fundamental delas é ser feliz. Igual eu faço isso, eu sou feliz, eu me sinto feliz compartilhando esse conteúdo com vocês.
O mecanismo de defesa é manter-se sempre mental e nunca racional. Então, são pessoas extremamente racionais que evitam sentir emoção, e o medo fundamental de dor, de sentir dor ou privação. E eu sempre falo que todo tipo de eneagrama você precisa enfrentar o seu medo fundamental, que é muito difícil, que o medo fundamental vem no medo da infância, do período que você teve a chamada primeira infância. Então você quer tipo 7, tamo junto. Minha dica, lute contra as dores, contra aquilo que te incomoda, sai de seu zona de desconforto e permita sentir a emoção, porque a emoção é algo ilimitado, tá? Vocês vão ver no módulo 2. Se você que está escutando esse conteúdo do Enneagrama não viu o módulo 2, corre para ler lá, para escutar, porque o módulo 2 ele é monstruoso, porque a gente fala muito de neurociência. Bem, o tipo 1 é o tipo ira, ele tem centro visceral como nativo, ou seja, é uma pessoa muito visceral, muito de agir, muito de querer fazer acontecer. Há uma disputa entre ira e serenidade, né? Entre a paixão e a virtude. A defesa e a repressão da raiva costumam ser pessoas que seguram muito essa raiva. São pessoas que desejam ser íntegras, ou seja, ser autênticas elas, assim, não gosta que ela passe a copiar alguém. O medo fundamental é de ser corrupto e se eu não me engano, a fixação é pela raiva, então tem que tomar muito cuidado. Quem é tipo 1, quem é ira, quem tem centro visceral, precisa ter esse cuidado. Se você é tipo 1 e está fazendo modo beta, parabéns, porque o modo beta é você estar no estado de melhoria constante, e o tipo 1 ele quer ser íntegro e não ser corrupto, então faz muito sentido. Bem, o tipo 3, o centro cerebral dele é emoção, são pessoas emocionais, lutam, ficam nessa harmonia entre vaidade e despretensão. Coincidentemente, são pessoas que gostam muito do Instagram, né? Instagram tem muito de vaidade. O desejo fundamental é ter valor. O mecanismo de defesa são camaleões, ou seja, se adaptam muito à realidade presente e às vezes eles esquecem sua própria personalidade. O medo fundamental de não valer nada e de ser desprezível. O tipo 8, que é a luxúria, o centro cerebral e visceral, vivem nessa linha, né? Luxúria, inocência, o desejo fundamental é proteger-se. São pessoas duronas mesmo, são pessoas que são como se fosse um tanque. A defesa deles é negar a fraqueza, se mostram muito fortes, poderosos, mas eles não olham para suas próprias fraquezas. O medo fundamental é de ser machucado ou controlado. Eu já tive uma namorada que era tipo 8 e realmente o nosso relacionamento acabou exatamente aí. A partir do momento que eu passei a querer controlar ela em alguns pontos, até uma desconstrução que eu fiz em mim, e isso fez toda a diferença. Então, tipo 8 que está me escutando, foque em aceite sua fraqueza, sua limitação. Você que quer se proteger, entenda que o mundo hoje, o mundo VUCA, ele é inconstante, ele é rápido e se proteger se é difícil. Bem, o tipo 2 é o tipo do orgulho, centro cerebral e emocional. Sempre entre a humildade e o orgulho. Eu até brinco que a rede social do orgulho do tipo 2 é o LinkedIn. O desejo fundamental é ser amado. A defesa é a repressão das suas próprias necessidades. São pessoas que se preocupam demais com os outros, são pessoas muito do bem, coração muito bom, muita emoção, só que elas acabam reprimindo os seus próprios desejos, né? De afeto, de carinho, de repouso, de sexualidade. O medo fundamental é não merecer ser amado. Então, o tipo 2 que você está me escutando,
desenvolva mais essa questão racional, desenvolva mais essa questão do instinto, de fazer aquilo que você realmente deseja e não preocupar tanto com os outros. Bem, o tipo 9 é o tipo preguiça, é um centro cerebral visceral, vivem nessa preguiça e assertividade, né? Eu até brinco que o conceito de nômade digital tem a ver muito com isso. O desejo fundamental é estar em paz, então você que é tipo 9, encontre aquilo que te dê a paz e lute absurdamente. A defesa é escapismo, é o tipo não aceitar a realidade, sempre ficar flutuando, né? O medo fundamental de fragmentar-se, ou seja, a pessoa tem medo de perder aquilo que ela é. Isso acontece muito em relacionamentos. Eu mesmo tenho um amigo que é tipo 9, ele, quando eu contei a descrição, ele concordou. Bem, o tipo 4 é inveja, o centro cerebral é a emoção, vive entre inveja e caridade, o desejo fundamental de ser quem é, a defesa é a introspecção, né? Aquela coisa, ela vive muita coisa internamente, não bota para fora. O medo fundamental é de não ter identidade ou importância, então são pessoas que são autênticas, são pessoas que não gostam de perder aquilo que elas são. E, por fim, o tipo 6, que é um centro cerebral, vivem entre a fé e a covardia, ou a coragem e o medo. O desejo fundamental de ter segurança. A defesa é projeção, sempre pensar no futuro, sempre pensar além do alcance. E o medo fundamental é de não ter apoio ou orientação. Tipo 6 também é um tipo que sofre muito com o novo mundo. Eu confesso para vocês que é um tipo que eu gosto, que inclusive eu já fiz alguns testes, participei de alguns treinamentos, teve algumas pessoas que alegaram que eu era tipo 6 e com o tempo eu percebi que eu era tipo 7. Né? Claro que tem outras variações aí, como asa, mas eu não vou entrar nesse demérito não, até porque a ideia aqui é só para mostrar para vocês um pouco mais da ideia do Enneagrama. Antes que você me pergunte, eu sou tipo 7, meu desejo fundamental é ser mais feliz. É claro que tem algumas variações, gente, dentro do Enneagrama, que existem 3 tipos de Enneagrama. Além do seu tipo, você tem asa, né, 2 asas, e tem também o seu tipo, se você é sexual, social ou autopreservação. Existem pessoas que são autopreservação, ou seja, pessoas que evitam o social, aquelas pessoas que são sexuais, que são pessoas que gostam de estar a dois, e aquelas pessoas que são pessoas sociais, que preferem estar entre as pessoas, entre um grupo, do que estar a dois ou estar sozinho. Essa ideia é uma ideia que precisa ser reequilibrada, tá? No Enneagrama, se você é tipo 6, tipo 7, tipo 8, tipo 1, tipo 2, tipo 3, você tem essa variação de autopreservação social e sexual. O ideal é que você harmonize esses pontos, né? Que você não se isole para se desenvolver, mas você também não fique só no social ou só no sexual. Então, é a harmonia que eu digo para vocês que é extremamente importante. Um outro ponto também, que eu não vou entrar tanto profundamente, quem quiser me chama nas redes sociais, a gente conversa mais sobre isso, que é a questão da asa. Porque, por exemplo, eu sou tipo 7 e eu tenho asa 6 e asa 5. Em geral, você tem como se equilibrar, reequilibrar o seu sistema e o momento que você está em estresse. Eu não vou entrar nisso não, para não ficar mais complexa a questão do Enneagrama. Eu sugiro vocês que procurem um pouco mais sobre o tema. Eu resumi muito aqui sobre esse bônus. Então, termina aqui, faz lá, corre lá no Crystal Knows, coloca seus dados lá do Enneagrama, faz o teste, que vai te ajudar muito a ter cada vez mais autoconhecimento. Porque autoconhecimento, gente, é clareza, e clareza é poder. Porque quanto mais você souber seu medo fundamental, o seu desejo fundamental,
o seu mecanismo de defesa, sua fixação, sua paixão e sua virtude, você vai ter muitas informações poderosas, tá bom? Um grande abraço para vocês. Esse conteúdo é um conteúdo bônus para quem está no curso modo beta. Então, um grande abraço para vocês e tamo junto e corre lá para o módulo 2. Valeu!